saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Temos bastante louvores, irmãos. Louvores maravilhosos. Fala de fé. Fala sobre qual tema também está aqui. A nossa vigilância com a nossa vida espiritual. Se a vida está difícil, irmão, mas nós temos que caminhar. A Bíblia diz que nos últimos tempos viria tempos trabalhosos e precisamos nos dedicar à obra do Senhor. Amém. Glórias a Deus. E quem não me conhece, irmãos, sou cooperador da igreja Assembleia de Deus em Rolândia. Estava ali sempre cooperando, ajudando na escola dominical. Eu fui morador daqui da cidade de Florestópolis, me converti no ano de 97 no trabalho das irmãs, Congresso Desperta Débora, na Assembleia de Deus Missões aqui, mas a gente já está lá em Rolândia já há 22, 23 anos mais ou menos. Achei a minha Rebeca por lá, me casei, tem a herança de Deus ali, ó, eu falo meu segurança, minha esposa está aí, a Adriana, e a gente estamos felizes, irmãos, por estar aqui, por convite e muito alegre. A gente congrega ali na Assembleia de Deus com o pastor Sebastião José Santana. E desde já, irmãos, quero agradecer ao pastor da igreja, pastor Daniel, agradecer ao pastor, o meu irmão que me convidou a estar ministrando a palavra, pastor que auxilia o pastor e todo o corpo de obreiro, e também, irmãos, parabenizar o 8º Congresso de Varões, irmãos, da Igreja que Luz do Mundo, e o Filho da Promessa, tem promessa, filhos da promessa, é promessa, irmãos, de Deus, e estar, irmãos, ministrando a palavra de Deus, e sempre eu peço, irmãos, em oração, que o Espírito Santo me guia conforme Ele quer que fale, não o que nós queremos falar, ou o que nós queremos ouvir, irmãos, mas o que Deus tem para falar conosco. Eu quero ler aqui, irmãos, o tema que foi passado, que 1 Coríntios 16, versículo 13, que diz assim, né? Todos os irmãos já sabem: vigiai, estai firmes na fé, por varonilmente e fortalecei-vos. Vigiai, estai firme na fé. Glórias a Deus, irmãos. Podeis tomar os seus assentos, louvando o nome do Senhor. A gente, irmãos, fica alegre por estar aqui e fazer parte deste povo, porque outrora no meu passado, irmãos, era um beberrão, não era um bebezão, irmãos, um beberrão, também que participei das coisas do mundo, mas o qual Deus fez a libertação, irmãos. Não posso esquecer, irmão, já foi apresentado, mas está minha querida mãe também aqui, é minha mãe, mãe do pastor Mário também, né? Está aqui conosco, e tem ali, né, o Ordílio, como é que é? Laudílio. Ali, né, irmãos, da igreja Só o Senhor é Deus, tem o irmão Levi ali, a gente se conhece também, bastante tempo, e estamos em família, irmãos, a família de Deus. E esse versículo, irmãos, o qual Paulo escreveu nesta carta, para exortar, irmãos, a igreja, a gente for decorrer, irmãos, o capítulo, eu li, irmãos, os 16 capítulos aqui, e reli de novo os 16 capítulos, para que a gente tenha mais uma noção, irmãos, aprofunda mais no assunto, porque crente tem que gostar de ler Bíblia, irmãos, e se quiser pregar, aí que tem que comer mesmo, fazer igual Jeremias: eu achei a tua palavra, logo eu comi. Crente que não come a Bíblia corre muito risco de adoecer rápido, irmãos, doença espiritual.
porque é a palavra de Deus que nos fortalece, irmãos. Não é grito, não é outra coisa, mas o que faz o crente fortalecido é a palavra de Deus. Jesus disse: vós ouvi a minha palavra e praticar, vós tereis vida, e sereis como aquele que firmou a casa sobre a rocha. Não é vida, é casa firme na rocha. Então Paulo, irmãos, ele escreveu esta carta com a finalidade, Foi o fundador desta igreja de Corinto. Na sua segunda viagem missionária, ele fundou esta igreja, e como um bom missionário, um bom pregador, uma boa pessoa que cuida, que zela das coisas do Senhor, ele não abandonou, irmãos. Ele teve informações sobre aquela igreja, o que estava acontecendo com aquela igreja, e se fez necessário ele escrever esta carta. Chegou a informação a Paulo, os amados que gostam de ler a Bíblia sabe disso. Chegou a informação para Paulo do que se estava acontecendo com aquela igreja, e Paulo sentiu a necessidade de escrever esta carta à igreja de Corinto. Tinha o que lá? Espírito de divisão, tinha espírito de tolerância ao pecado sexual ilícito, imoralidade sexual geral, ação judicial entre os irmãos. E estava uma coisa, como diz alguém para irmão, coisa de louco, a igreja de Corinto. E como já podemos perceber, você já pode ir percebendo aí, você que tem um ouvido bem aguçado para a palavra de Deus, não existe igreja perfeita. Aonde tem eu, tem você, que somos imperfeitos, vai ter defeito na igreja. E aqui não foi diferente. Tinha defeito muitas das vezes, irmãos, defeito sério, mas Paulo fez por onde, através do Espírito Santo de Deus, tratar desta igreja. E ele veio a escrever esta carta por aproximadamente o ano 55 ou 56 depois de Cristo. Ele escreve esta carta aos Coríntios, relatando o qual os irmãos deveriam permanecer na presença de Deus, o qual assunto os irmãos deveriam ver para andar na presença do Senhor. É verdade. Aleluia. Porque sabemos, irmãos, que não basta nós falar: eu vou aceitar Jesus, vou entregar minha vida para Jesus e cruzar meus braços e não fazer nada, e não cuidarmos da vida espiritual. E Paulo, escrevendo esta carta, ele veio escrevendo todos os assuntos e defender seu ministério, porque estava tendo ali, irmãos, um motim, pessoa dizendo também: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou não sei de quem a mais. Ele disse: está Cristo dividido? Foi Paulo que morreu? Hoje não é diferente, irmão. Se a gente não vigiar, a gente ficar, eu só vou no culto se for o pastor Daniel que for pregar. Se for o pastor Mário, eu não vou não, Ou se for o pastor Mário, eu vou. Se for o pastor Daniel, eu não vou. Então nós temos que vigiar. Aí Paulo fala: quando vós ajuntais, um tem salmo, um tem cântico, um tem doutrina, faça-se tudo para edificação. Glória a Deus. É tudo para edificação, como foi cantado aqui, como já foi adorado, e a gente vai alimentando e vai sentindo o fortalecimento da presença do Senhor, e vai sentindo a graça de Deus. Tudo para edificação e fortalecimento. Aleluia. Aleluia. Edificação da fé. Glórias a Deus. E Paulo veio tratando, e chegou nesse versículo, capítulo 16 e versículo 13, que ele disse, quando estava quase para encerrar essa carta: vigiai, estais firme na fé. Vigiai. E é uma palavra para mim,
É uma palavra para você, é uma palavra para nós, é uma palavra para a igreja, é uma palavra para todo o povo do Senhor. Aleluia. Vigiai, estais firme na fé, é firmeza. Glórias a Deus. Para quem é pedreiro, igual meu irmão sabe, a coluna é a firmeza da casa. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. E nós temos o nosso Deus Todo-Poderoso. É Ele que firma a casa, é Ele que é a pedra que foi rejeitada, é Ele que é a rocha, é Ele que é a fonte da água viva. Louvado seja o nome do Senhor. Estejais firme na fé, glórias a Deus, na qual, na libertação com que Cristo nos libertou, estais firme. Firme, irmãos. Não é hoje eu estou na igreja, amanhã eu abandono tudo. Hoje eu estou na igreja, mas amanhã eu estou batendo copinho no bar. Hoje eu estou na igreja, mas amanhã está lá fora na prostituição. Hoje eu estou na igreja, mas está olhando para a mulher de outro. Firme na fé, glórias a Deus. Está firme, firmeza e vigilância. Estamos vivendo tempos difíceis, irmãos, na terra. Estamos vendo que Cristo está às portas. Cristo está às portas. Tudo se mostra, irmãos. Podemos até estar enganados, mas tudo se mostra que muito em breve o inimigo que vai governar o mundo todo, ele se destacará por aí. Por um lado o mundo se entristece, mas por um lado a igreja glorifica, porque sabemos que o Senhor está voltando. Jesus, Ele está muito próximo de arrebatar a tua igreja. O Senhor, Ele não tarda, como diz a palavra, ainda que seja que alguém, ou melhor dizendo, tenha por tardia, é longânimo, não querendo que ninguém se perca. Eu estava meditando nessa palavra e lembrei de Neemias, quando ele estava edificando os muros, ele estava edificando com a mão, e com o outro lado ele estava com a espada, edificando aqui e aqui com a espada na mão, porque se o inimigo viesse, ele estava pronto para derrubar o inimigo. Então o que eu aprendi com isso? O Espírito Santo de Deus falou ao meu coração. Não basta simplesmente a gente falar ou estar fazendo alguma coisa na casa do Senhor. Tem que estar em vigilância, tem que estar apercebido, tem que estar como a parábola das 10 virgens, atenta ao toque da trombeta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Temos que vigiar e orai, para que não caia em tentação. Estamos vendo coisas, irmãos, que a gente fica triste, a gente dá vontade de chorar, tem vez, das coisas que vem acontecendo no mundo. O povo, o ser humano, a cegueira espiritual, a miséria de espírito, e tudo mostra que o Senhor está voltando e que nós precisamos a cada dia chegar mais a Deus, como diz a palavra: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Ou seja, quando nós damos um passo para Cristo, nós aproximamos de Deus, e cada vez nessa aproximação você busca o Senhor em oração, você busca o Senhor em jejum, você busca o Senhor estudando a palavra, você busca o Senhor se alimentando para os dias maus. Como Paulo diz: e tendo feito tudo, ficai firme. Qual é o versículo aqui, irmãos? E tendo feito tudo, fica firme, esperando, porque também não sabemos, irmãos, o dia da nossa partida. Muitas vezes nós só fala da volta e da nossa ida. Quem sabe eu posso ir, irmão, aqui, ó, pregando, e pum,
e ou passar um dia ou uma hora, a gente não sabe o dia de amanhã. A Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor que aparece e logo se desvanece. Então precisamos ter vigilância. O tema ficou aqui, né, irmãos, bem livre. Falar sobre a vigilância aqui. Eu posso falar sobre todo o tipo da vigilância que o cristão precisa ter na sua vida. Eu preciso vigiar com a minha vida. Tu precisa vigiar com a tua vida. Cada um de nós. Ninguém vai salvar o outro, meu irmãos. A única coisa que a Bíblia diz é que um ajuda a fortalecer o outro. Isso quando está congregando, isso quando está alimentando da palavra, ouvindo a palavra e não deixando sair para cá, ouvindo a palavra e descendo para o coração e se alimentando e dizendo: hoje eu tomo uma decisão na minha vida, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, é o nome do Senhor. Aleluia. Muitos andaram com Jesus, irmãos. Ouviram a palavra da boca dele, que andou como homem aqui na terra, carne e osso, como nós estamos aqui. Ouviu da boca dele, viu os milagres acontecer, mas negaram e não quiseram nada. Se a pessoa não tomar decisão, irmãos, não adianta. Não adianta, como diz algum, eu vou lá para ver como é que é a palavra de Deus. É a turma dos curiosos. Não, tem que vir para receber a palavra, para ser edificado pela palavra, para ter vida pela palavra. Jesus diz: aquele que ouve a minha palavra e pratica, ele passou da morte para a vida. Glória a Deus. Ouve e pratica. Não é ouvir só, irmãos. Quantas pessoas que até mesmo falam: eu gosto de ouvir a palavra de Deus, sabe? Eu gosto de ir na igreja dos crentes, ouvir o hino dos crentes, mas não quer compromisso, né, irmãos? Isso não adianta. Quando eu não conhecia a palavra de Deus, até um dia, eu acho que a minha mãe não sabia, eu acabei se revelando lá. Eu cantava as fitinhas, cassete da época do meu irmão, que já era cristão, e ficava ouvindo os hinos do Matos Nascimento, que é hino bonito, irmãos, de fogo. Mas quando eu via minha mãe chegando, eu catava e desligava toda a vida, com vergonha. Vergonha, irmãos, 22, 23 anos, jovem, querendo, irmãos, participar só das coisas que o mundo oferece. Mas o mundo, irmãos, não tem nada de bom. Só tem de bom, irmãos, e anda de bem aquele que anda com Cristo, que anda com Deus, que alimenta da palavra, que bebe da palavra. Porque Paulo diz: não seja simplesmente ouvinte da palavra, mas sede praticante da palavra de Deus. Sede praticante da palavra. E como que é praticar a palavra, irmão? É receber a palavra, é examinar a palavra. É como os crentes bereanos, que quando Paulo pregava, eles estavam ali alimentando a palavra, que até então não tinha essa Bíblia bonita que nós temos na mão hoje, irmãos. O Novo Testamento, o Velho Testamento, tudo amontadinho, era tudo baseado nos profetas, profeta Jeremias, profeta Isaías, profeta Malaquias, e tudo era os profetas Joel, e todos os livros dos profetas da lei ali para trás era ensinado dali, se alimentando e observando se o que Paulo estava pregando estava na palavra. E é um dever meu e um dever teu. Não é como quando a gente estava estudando ali, irmãos. Alguns falam, algum pregador prega e fala: agora nós vamos ler aqui e agora fecha a palavra que nós vai decolar. Como foi o culto lá, irmão? Que foi a palavra que foi pregada? Eu não sei, eu só sei que foi mistério. Foi mistério. E não guardou nada da palavra, irmão. E foi mistério. É guardar a palavra para praticar, irmão. É viver a palavra de Deus, como Deus diz, irmãos, para nós viver a palavra dele, para ter vida. Se eu não viver, irmãos, nem adianta eu pregar também. Aí Paulo diz: se vós não viver, vós está enganando vós mesmo com falso discurso. Falso discurso é pregar e não viver o que prega.
é ser um fariseu, irmãos. Prega, mas não vive o que prega. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, irmãos. Qualquer um. Principalmente quem prega a palavra de Deus. Pregar e não viver. Como diz um ditado por aí, irmãos. Falar até papagaio fala. Então temos, irmãos, que esforçar, nos fortalecer, irmãos. Se fala de fortalecimento, porque tem um fraco, irmãos. Tem um fraco que precisa se fortalecer na fé. Paulo escreveu em certo lugar, para que aquele que esteja manquejando, não está falando de manquejando de corpo humano, irmãos, na fé, seja sarado. Aleluia. E como que é sarado? Absorver a palavra que é pregada para praticar esta palavra. Aí vai ser sarado. Sede sarado. Que a palavra de Deus é remédio, a palavra de Deus é a lâmpada, a palavra de Deus é óleo, a palavra de Deus é pão, a palavra de Deus é o alimento que abastece a dispensa, que somos nós, que diz, irmãos, sois dispenseiro da graça de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós somos dispenseiro. E se a dispensa estiver vazia, irmão? Não tem palavra? Não tem palavra, irmãos, para passar? Não tem nada? Se a dispensa estiver vazia, irmãos, a pessoa vai ficar com fome. Mas queira Deus que todos nós, irmãos, seja uma dispensa cheia, que quando chegar alguém, porque se nós estivermos vigiando, isso vai acontecer, vai pedir uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, ele vai saber dar a palavra, porque está vigiando, porque está firme na fé, não está vacilando na fé, está firme na fé. E a Bíblia relata, né, irmãos, se não me foge da memória, em Hebreus 11, os heróis da fé ali, né, irmãos, que venceram, quanta, né, irmãos, agonia que eles passaram, quantas perseguições que eles passaram, quanta dor, irmão, que a Bíblia fala que muitos foi cerrado pelo meio, mas não negou a tua fé. E eu, meu irmão, e nós, qualquer coisinha já estamos, eu estou cansado, acho que eu não vou para a igreja não, eu estou muito cansado. E a Bíblia fala que o meu descanso, o teu descanso não é aqui, irmão. Eu não estou dizendo que vai acontecer, que nunca acontece, que um dia nós não vamos cansar e temos que descansar um pouco, porque isso aconteceu até com o nosso Senhor, quando ele andou aqui na terra, que a Bíblia fala que ele estava cansado e parou na beira do poço. Mas não pode ser uma canseira, irmãos, que extrapola, uma canseira que impede nós de estar na presença do Senhor, uma canseira, irmãos, que faz com que nós retrocedemos para trás. A Bíblia diz que nós não somos daquele que retrocede, nós somos daquele que avança, porque o nosso alvo é o céu, o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é deixar essa matéria e estar com Deus na glória. Este é o meu alvo e o teu alvo. Aleluia, glórias a Deus. É o nosso objetivo, é estar com Deus ao toque da trombeta, como escreveu Paulo, isso que é mortal se revestirá da imortalidade e dirá: tragada foi a morte na tua vitória. Aleluia. Aleluia. Tragada foi a morte. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Mas para isso precisamos do que está aqui no tema: vigilância, fé, para estar com a firmeza de Deus. Vigilância e fé.
Vigiai. Eu lembro quando eu aceitei Jesus em 97, irmãos, era comum a gente trabalhando ali, cortando cana ali. Aí muitas das vezes o irmãozinho fala, bom, irmão, vigia. Né, pastor? Era desse tipo, irmãos. Há 20 anos atrás, quase 30 anos, vigia, irmão, isso aí é laço de Satanás. Mas hoje, irmãos, faz quase que ninguém está vigiando. Não está vigiando, irmão, e nós temos que vigiar. Vigiar e orar para nós não cair em tentação, vigiar e orar para nós escapar das armadilhas de Satanás. Vigiar e orar. Vigiai e orai. Se vigiar e não orar, não vai funcionar. Se orar e não vigiar, não vai funcionar. Pode subir monte, descer monte, passar madrugada de vigília, se não vigiar com a nossa língua, com os nossos olhos, com os nossos pés, com toda a nossa vida, nós pereceremos. É verdade. Vigiai e orai. Aí tem, para quê? Para que não caia em tentação. Vigiai e orai. Está muito, irmãos, fácil de ver pessoas que não estão vigiando e Satanás fazendo laço e tragando. Não está vigiando, aí vai, cai. E a Bíblia fala, quem está de pé, cai também. Amém? Não. Quem está de pé, cuide para que não caia. Nós temos que cuidar, irmãos. O que é o cuidar? É vigiar também. Cuida para que não caia. Está de pé? Cuida. Cuida para que não caia. Porque Satanás está com os pratos dele aí, ó. Hoje é a oferta do dia, não quer? Sai de ré, Satanás. Hoje tem oferta do dia. Então temos que vigiar, irmãos. Vigiar. Porque muito em breve, como canta o hino, cantava muito antigamente, muito em breve, irmãos, vai sair uma notícia que um povo desapareceu. Era um povo que incomodava muitas pessoas na terra, que sentia incomodado com o barulho da igreja, que sentia incomodado com o barulho do crente, que sentia incomodado lá no trabalho. Aí esse irmãozinho só fala de Jesus, vai falar do quê? Falar de Jesus, irmãos, que é o único Salvador de todos os homens, como diz Paulo, principalmente dos fiéis. Aleluia. Principalmente dos fiéis. É o Salvador de todos. Se todos quiseres, será salvo. Mas se não quiser, a salvação é de graça e é para todos, irmãos. Mas se não quiser, então, irmãos, tem outro destino, o qual já sabemos. A salvação é pela graça. Pela graça sois salvos. E isso não parte do José Luiz, isso não parte do pastor Mário, isso não parte do pastor Daniel, isso não parte de nenhum obreiro. Ela vem de Deus. Aleluia. Mas Deus, Ele pega e usa os seus vasos de barro para transmitir a palavra do Senhor. O Espírito Santo de Deus, que não é o Espírito do mundo e nem o Espírito do homem, mas é o Espírito Santo da verdade. Por que da verdade? Porque ama a verdade, está conectado com a verdade, com a palavra. E Jesus disse: a minha palavra é a verdade. E Ele disse: eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Glória a Deus. A verdade, o Espírito Santo, Ele usa vasos de barro
para transmitir a palavra, como ele escreveu para Timóteo: Timóteo, medita nessas coisas e ocupa nela dia e noite, para que tu possas ser salvo e todos quantos te ouvirem. Aleluia. Medita essa palavra e ocupa-te nelas. Ocupa-te na palavra de Deus. Ocupa-te, jovem, na palavra de Deus. Ocupa-te, mulher de Deus, na palavra. Ocupa-te, José Luiz, na palavra. Ocupa-te, cada obreiro, na palavra do Senhor. Ocupa-te nela, que salvará tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvirem. Então nós não salvamos ninguém. Obreiro não salva ninguém, mas transmite a boa palavra, e que se você deixar ela entrar no coração, você pode ser salvo por ela, pela palavra. Palavra que liberta, palavra que transforma, palavra que muda a história, palavra que tira do cativeiro. Quantas vidas, irmãos, estavam no cativeiro, até na macumba, em todo tipo de espiritismo, estava, irmãos, em todo tipo da religiosidade, mas chegou a palavra de Deus e libertou. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, a palavra pura de Deus, a palavra de Deus que transforma a vida do homem, da mulher, do jovem, do senhor, da senhora. E Paulo, escrevendo essa carta, fez lembrar agora, escreveu também, aconselhou o jovem, falou: aquele que é solteiro, cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Paulo deu conselho para tudo ali, irmãos. O que é casado, cuida em como agradar a sua esposa. A esposa cuida em como agradar o seu esposo. Todo tipo de conselho, irmãos. Nessa reta final do versículo 13, que ele chegou na conclusão: vigiai, estai firme. Todo tipo de conselho Paulo deixou aqui nessa carta. Vigiai e estai firme na fé. Aí eu fiquei meditando, irmãos, Paulo dando esses conselhos gloriosos para toda classe, idade, né, irmãos? A idade de homem, de mulher, para preservar as vidas na presença de Deus. O amor de Deus na vida de Paulo, transmitindo ali, glórias a Deus, o conteúdo que o Espírito Santo colocou para ele, que Deus colocou para que ele transmitisse para aquela igreja. Alguém disse: Paulo, melhor dizendo, ele escreveu: se eu fui rude na palavra, foi para o vosso próprio bem. Então tem que tomar cuidado, irmãos, daquele falso amor, o amorzinho, o amor que tem por aí. Tem que tomar cuidado. Às vezes o pastor, glórias a Deus, chama a atenção minha, sua atenção. Às vezes a gente quer ficar meio bicudinho, irmãos, mas é porque está amando a tua vida. A palavra diz: aquele que ama, ele cuida. Aquele que ama, ele exorta. Aquele que ama, ele se preocupa, irmãos, com a vida. E Paulo, tendo essa preocupação, o cuidado, ele fez da melhor forma que o Espírito Santo de Deus o conduziu a ele. Cai firme. O meu irmão mandou o versículo atrás aí: todas as vossas coisas seja feita com amor. Amor verdadeiro, não fingido, como diz Tiago. O amor verdadeiro e não fingido. Fazei todas as coisas com amor, porque quando nós fazemos por uma obrigação, ou resmungando, o pastor mandou fazer lá, eu vou lá fazer, mas não tinha outro modo de mandar, não. Nós não temos galardão. No dia que nós faz isso aí, não somos galardão. Eu não estou inventando história, não é Bíblia aqui na cara, não é, pastor? Aí então nós perdemos nesse sentido. A Bíblia fala que todo o nosso trabalho terá recompensa, mas quando nós fazemos sem o amor de Deus, aí então nós perdemos ali o galardão daquele dia seu, ficou de banda, meu irmão. É o que a Bíblia deixa bem claro: fica de banda isso aí.
Esse aqui não teve galardão. Alguém pode não ter galardão nenhum se não vigiar. Se eu não vigiar, não ter galardão nenhum. A vez só ser salvo, como diz a palavra, como que pelo fogo, se não vigiarmos. Mas precisamos ter firmeza, irmãos. Estar com os pés firmes na rocha, com a sua vida firme com Deus. Está difícil, mas rema mais um pouquinho. Está difícil, mas Jesus está no barco contigo. Jesus te ama. Se Ele não te amasse, Ele não tinha te chamado, não tinha abrido teus olhos para o caminho dele. É difícil mesmo. Paulo escreveu, irmãos, que ser cristão é como um soldado que alista na guerra. É comparado como um soldado que alista na guerra. E na guerra tem moleza? Tem não, irmão. É bomba para todo lado. E nós estamos, e a Bíblia fala, irmãos, dos dardos inflamados do maligno, que temos que vigiar. Sempre está lançando as flechas dele. Lança a flecha no pensamento, lança a flecha e se nosso olhar. Mas temos que estar vigiando. E estamos em guerra contra o inferno, guerra contra Satanás. Mas eu te digo, só um pouquinho de tempo, como escreveu João, e o que há de vir virá, não tardará. Mas parece que está tardando, irmão. Estou tão cansada, estou tão cansado. Não, mas esforça mais um pouquinho. Come deste pão, beba desta água. Come deste pão e beba desta água, para que tu possa caminhar mais um pouco. Aleluia. Come desse pão. Você tem comido desse pão na tua casa? Bebido dessa água? Come e bebe. Está doendo? Está sentindo a dor? Mas caminha com fé. Não, eu sei que hoje eu estou passando por momentos tenebrosos, mas Deus vai acalmar a tempestade. Lembra de Jó? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, com toda a lepra de enfermidade, todas as percas dele. E lembra do nosso mestre passou? Quando vai lembrar da dificuldade, olha para Jesus, que é o autor e consumador da fé, que não merecia nada, irmãos, mas por amor a nós, resgatar o homem caído, se entregou à morte e morte de cruz. Era o pior tipo de espécie, irmãos, de morte de cruz, pensando em mim, pensando em você, pensando em nós, pensando nesta igreja, luz do mundo, pensando na igreja que ia surgir nos tempos, a igreja do Senhor, porque para Deus, como já foi dito aqui, não tem placa. Para Deus Ele olha e vê, lá está o meu povo caminhando. O irmão Zé Luiz está passando um vento de luta ali, ó. O pastor Mário, o pastor Daniel, a irmã, está passando um vento, mas no tempo certo eu vou acalmar. E Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele cuida, irmãos. Jesus diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele está conosco. Lembra de José? Lançado na cova, lançado não sei aonde, e sempre está lá o versículo, mas Deus era com ele, Deus estava lá com ele. Mesmo na cova, Deus está contigo. Mesmo nos ventos, na tempestade, Deus está contigo. Em todo problema, na enfermidade, Deus está contigo. Eu aceitei Jesus, irmãos, ali que eu já falei aqui. Eu ouvi um testemunho ali na Assembleia de Deus aqui, de Florestópolis, em 97. As irmãs iam visitar as irmãs ali. Aí, em vez delas edificar a irmã que estava doente, elas saíam edificando, porque a irmã doente na cama e alegria, e começaram a orar, e a mulher no língua estranha, e no mistério com Deus, e cheio do poder de Deus, as irmãs saíam edificadas. Isso que é ser sarado por Deus, irmãos. A mulher estava doente no corpo físico, mas estava com a alma sarada na presença de Deus. O corpo estava leproso,
mas a alma estava regozijando. Eu sei que o meu Redentor vive, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E as horas já se foi embora, irmãos. As horas já se foi embora, e eu acho que é hora de parar. O Senhor pastor vai puxar meu coletor aqui. Vigiai, irmãos. Então preciso vigiar também. Vigiai, estai firme na fé. E fique com essa palavra, tá, irmãos? Fique com essa palavra de Deus, a vigilância em toda a área da sua vida. Vigia no teu trabalho, vigia lá na escola, vigia por onde tu anda, vigia, esteja com Deus. Sabe que o olho de Deus está como chama de fogo, focado em nós. Uma vez eu dando estudo lá na igreja, eu falando, Deus vê nós muito melhor ainda do que eu olho a palma da minha mão aqui, ó. Deus cuida de toda a humanidade, o ser humano, e vê a necessidade de cada um. E Ele está cuidando de ti, Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando de nós. Amém, irmãos? Eu quero agradecer a Deus, irmãos, por essa oportunidade, agradecer a Deus pela palavra e agradecer, irmãos, mais uma vez pelo convite e agradecer toda a igreja, irmãos, e que você fique com essa palavra de Deus contigo sobre a vigilância. Está trabalhando, construindo, mas esteja vigilante na presença de Deus em todas as áreas da nossa vida. Eu preciso, nós todos precisamos. Não somos super crente, somos cristãos e que precisamos melhorar a cada dia. A palavra diz até chegar à estatura de varão perfeito. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Assim finalizo a palavra. Em nome de Jesus.